O telemóvel vibrou na mesa de mármore do café em Alfama e o mundo de Sofia parou. A foto, tirada por um paparazzo escondido, mostrava-a de mãos dadas com Beatriz, numa rua estreita do bairro Alto, sob a luz suave de um candeeiro antigo. O beijo que se seguira, tímido mas carregado de anos de desejo reprimido, estava agora exposto ao mundo inteiro. Sofia, a influencer de 28 anos que construíram um império digital à volta de viagens solitárias pelo Douro e sessões de fotos em praias algarvias, sentiu o coração apertar-se como se o Tejo inteiro lhe comprimisse o peito. Não atendas, murmurou Beatriz, a voz baixa, quase um sussurro de fado. Sentada à frente dela, com o fato cinzento impecável e o cabelo preso num coque severo, a advogada parecia calma. Mas Sofia conhecia-a há tempo suficiente para ver o tremor subtil nos dedos que seguravam a chávena de café. Beatriz, 30 anos, especialista em direitos humanos, sempre fora a âncora racional numa vida de aparências. Até aquele verão, quando as duas se reencontraram num evento de caridade em Lisboa e o passado de infância em Coimbra as atingiu como uma onda. Tudo começara inocentemente. Sofia, filha de uma família conservadora do Porto, mudara-se para Lisboa aos 18 para estudar comunicação. Beatriz, já na Faculdade de Direito, era a vizinha do prédio antigo em Campo de Ourique. Partilhavam noites de estudo, garrafas de vinho verde e conversas até de madrugada sobre sonhos que nenhuma ousava confessar por completo. Havia olhares demorados, toques acidentais que faziam o ar crepitar, mas o medo da família católica, da sociedade portuguesa ainda marcada por silêncios, mantivera-as afastadas. Beatriz casara-se brevemente com um colega de curso, um casamento de conveniência que durara o suficiente para gerar rumores e dor. Sofia optara pela fama digital, viagens constantes, namorados de fachada para as fotos. Agora, anos depois, o segredo explodira. A notícia espalhara-se como fogo nas redes. Sofia Reis, a influencer portuguesa, em romance lésbico com advogada famosa. Comentários cruéis misturavam-se com apoios tímidos. A mãe de Sofia ligara aos gritos, o pai desligara o telefone. Os patrocinadores hesitavam. Beatriz, no seu gabinete no Chiado, enfrentava olhares dos colegas, sussurros nos corredores do tribunal. Vamos enfrentar isto juntas, disse Beatriz, estendendo a mão por cima da mesa. Sofia pegou nela, sentindo a pele quente, familiar. Naquele toque havia saudade, aquela palavra portuguesa que nenhuma outra língua captura, o luto por algo que ainda se vive. Saudade do que poderiam ter sido, saudade do futuro incerto. Naquela noite, em casa de Beatriz, um apartamento minimalista com vista para o castelo de São Jorge, as duas choraram. Não de fraqueza, mas de alívio. Eu amei-te desde Coimbra, confessou Sofia, a voz embargada. Beatriz, olhos marejados, respondeu, e eu nunca deixei de te amar. Mas o mundo. Portugal mudou, mas as famílias não. O choque inicial foi brutal. Sofia perdeu seguidores, contratos. Beatriz recebeu chamadas anónimas, ameaças veladas. Mas no meio da tormenta, o amor floresceu com intensidade dramática. Passeios discretos pelo Príncipe Real, jantares em tascas escondidas onde o fado ecoava dores antigas. Beatriz defendia causas LGBTQ+, no tribunal, mas nunca imaginara ser o centro de uma. Sofia, habituada às luzes, agora temia-as. Um dia, numa casa de fado no Alfama, uma fadista cantou estranha forma de vida. As palavras atingiram-nas como flechas, o coração virado ao contrário, a vida que foge. Sofia apertou a mão de Beatriz debaixo da mesa. Na penumbra, sob o som da guitarra portuguesa, prometeram resistir. Mas o conflito maior aproximava-se. A ex-mulher de um antigo namorado de Sofia, ciumenta e influente nos média, preparava uma campanha de difamação.
E a família de Beatriz, tradicional do Alentejo, planeava uma intervenção. O segredo revelado não era o fim, era o início de uma batalha pelo direito de amar livremente numa sociedade que, apesar das leis progressivas, ainda carregava sombras do passado. As semanas seguintes foram um turbilhão. Sofia, acostumada a posar para câmaras, agora escondia o rosto ao sair de casa. Os tabloides exploravam cada detalhe, fotos antigas de festas, rumores infundados. Influencer lésbica, escândalo ou moda, gritavam as manchetes. Beatriz, no seu escritório, lidava com processos adiados, clientes que hesitavam. Não é pessoal, diziam alguns colegas, mas o tom traía o desconforto. Numa tarde chuvosa de outono, as duas refugiaram-se em Sintra. O Palácio da Pena, envolto em névoa, parecia um conto de fadas distorcido. Caminharam pelos jardins, de mãos dadas, longe dos olhares. Aqui sinto que o tempo parou, murmurou Sofia, encostando a cabeça no ombro de Beatriz. A advogada sorriu, mas o peso era visível. O tempo não para, amor. Só nós podemos decidir como vivê-lo. De volta a Lisboa, o confronto familiar explodiu. A mãe de Beatriz, viúva conservadora de Évora, apareceu sem aviso. Isto é pecado, filha. O que dirá o padre? As palavras cortaram como facas. Beatriz, sempre controlada, tremeu. Mãe, eu amo-a. Mais do que qualquer convenção. A discussão durou horas, lágrimas, acusações. Sofia, do quarto, ouvia tudo, o coração despedaçado. Naquela noite, Beatriz chorou nos braços de Sofia. Pensei que a lei protegesse, mas o amor. O amor enfrenta juízes mais duros. Sofia, pela primeira vez vulnerável, respondeu: eu construí uma vida de ilusões nas redes. Contigo quero verdade. O apoio veio de lugares inesperados. Amigos da comunidade LGBTQ+, em Lisboa organizaram uma vigília silenciosa no Príncipe Real. Fadistas dedicaram canções. Uma petição online ganhou milhares de assinaturas. Amor não é crime. Sofia, hesitante, publicou um post, uma foto das duas de costas, olhando o Tejo ao pôr do sol. Este é o meu maior segredo revelado, amo uma mulher extraordinária. E isso não me diminui, engrandece-me. Os seguidores dividiram-se, mas muitos voltaram, tocados pela autenticidade. Patrocinadores progressivos aproximaram-se. Beatriz, no tribunal, defendeu um caso de discriminação com paixão renovada, citando a própria experiência. Mas a traição surgiu. Uma antiga amiga de Sofia, invejosa do sucesso, vendeu histórias falsas aos média. Beatriz manipulou-a por fama, diziam. O choque foi devastador. Sofia duvidou por momentos. E se for verdade que só nos encontramos por conveniência? Beatriz, ferida, afastou-se uma noite. Sozinha no apartamento, ouviu fado antigo, a voz de Amália e Quanto Saudades. No dia seguinte, encontraram-se no mirador da Senhora do Monte. Lisboa aos pés, o céu limpo. Eu amo-te pelo que és, não pelo que representas, declarou Beatriz, olhos firmes. Sofia abraçou-a, o vento levando as dúvidas. Perdoa-me. O medo fala mais alto às vezes. O alto da tensão aproximava-se, um julgamento público nos média, uma entrevista conjunta marcada. Portugal, com a sua aceitação crescente mas resquícios conservadores, observava. O amor delas tornar-se-ia símbolo ou vítima. A entrevista na televisão nacional foi o ponto de viragem. Sentadas lado a lado no estúdio iluminado, Sofia e Beatriz enfrentaram o apresentador e o país.
Perguntas diretas, olhares curiosos. Como lidam com o julgamento social? Sofia respirou fundo, com amor. E com a certeza de que Portugal é mais do que preconceitos antigos. Beatriz, eloquente, falou das leis progressivas, do casamento igualitário desde 2010, mas também das sombras familiares, da saudade que carrega quem ama contra correntes. O público aplaudiu. Nas redes, o hashtag Amor Venceu viralizou. Mas o conflito aprofundou-se. A campanha difamatória intensificou-se, com leaks falsos. Sofia perdeu um contrato maior. Beatriz enfrentou uma queixa ética no trabalho, orquestrada por conservadores. Numa noite de desespero, discutiram. Talvez devêssemos afastar-nos, proteger-nos, sugeriu Sofia, voz quebrada. Beatriz, olhos flamejantes, não. Fugir é o que o mundo quer. Nós ficamos. Refugiaram-se no Porto, terra de Sofia. Caminharam pela ribeira, provaram vinho do Porto nas caves. Num cruzeiro no Douro, sob estrelas, renovaram votos silenciosos. Tu és a minha pátria, sussurrou Beatriz. De volta, a traição maior, a ex-amiga confessou ter sido paga por um tabloide rival. A justiça moveu-se. Beatriz, brilhante advogada, processou-os. O caso ganhou média positiva, destacando hipocrisia. Famílias começaram a ceder. A mãe de Beatriz ligou, voz hesitante, quer conhecê-la melhor. O pai de Sofia, silencioso há meses, enviou uma mensagem: se te faz feliz, filha. O amor aprofundou-se em intimidade cotidiana. Cozinhar bacalhau juntas, ouvir fado em casa, planearem viagens ao Algarve. Sofia criou conteúdo autêntico, posts sobre amor verdadeiro, inspirando jovens lésbicas portuguesas. Mas o clímax aproximava-se, uma manifestação contra direitos LGBTQ+, organizada por grupos radicais. Sofia e Beatriz decidiram participar, de mãos dadas, na contramanifestação. Lisboa dividiu-se, mas o amor prevaleceu em números. Na Praça do Comércio, sob o arco da Rua Augusta, declararam publicamente: o nosso segredo era medo. A manifestação marcou o turning point. Milhares apoiaram-nas, bandeiras arco-íris misturadas com portuguesas. A voz de uma fadista ecoou: povo que lavas no rio, adaptada para inclusão. Sofia e Beatriz, no palco, beijaram-se perante aplausos. O choque inicial transformara-se em inspiração. Processos ganhos, difamadores condenados. Sofia recuperou seguidores, agora mais leais. Lançou uma campanha Amor Sem Filtros, com histórias reais. Beatriz fundou uma associação para apoio legal a casais LGBTQ+. Famílias reconciliaram-se lentamente. Jantar em Évora com a mãe de Beatriz, conversas tensas mas honestas. O amor não escolhe, admitiu a idosa, olhos úmidos. Viagem ao Algarve curou feridas. Praias desertas de inverno, caminhadas em falésias. Noites em vilas piscatórias, peixe grelhado, vinho. Aqui somos só nós, disse Sofia, deitada na areia, cabeça no colo de Beatriz. Conflitos internos surgiram, Sofia sentia culpa por expor Beatriz ao escrutínio. Beatriz temia perder privacidade. Discussões profundas, lágrimas, reconciliações apaixonadas. Uma traição menor, um colega de Beatriz, invejoso, vazou documentos. Mas juntas, superaram. O amor não é perfeito, é resiliente, refletiu Beatriz. Em Coimbra, revisitarem juventude. Jardim da Sereia, onde se conheceram.
Aqui começou tudo, sorriu Sofia. Beatriz, e aqui recomeça. O mundo mudou-as, Sofia menos superficial, Beatriz mais aberta. Amor maduro, enraizado em cultura portuguesa, saudade transformada em presença. Anos passaram, mas a intensidade permaneceu. Sofia e Beatriz casaram-se numa cerimónia íntima em Sintra, rodeadas de amigos, famílias reconciliadas. O vestido de Sofia, fluido como Tejo, o de Beatriz, elegante como azulejos. Votos trocados sob o pena, na saudade e na alegria, para sempre. Carreiras floresceram. Sofia tornou-se voz LGBTQ+, nas redes, milhões de seguidores inspirados. Beatriz, promotora de leis mais inclusivas. Viagens juntas, Douro em barco Rabelo, Porto à noite, Algarve em verão. Fado privado, guitarras dedilhando amores. Conflitos residuais, olhares em vilas pequenas, comentários sussurrados. Mas ignoravam, de mãos dadas. Adotaram uma criança, menina de olhos como mar. Família completa, amor multiplicado. Numa crise, saúde de Beatriz abalada por stress. Sofia cuidou, provando devoção. Tu salvaste-me, agora eu salvo-te. Superada, fortaleceram-se. Amor não ignora julgamentos, transcende-os. Portugal evoluiu com elas, mais visibilidade, aceitação. Hoje, em Lisboa, Sofia e Beatriz vivem em paz. Apartamento com vista eterna, filha crescendo livre. Olham o passado, segredo revelado, choque, batalhas, tudo valeu. Numa casa de fado, dedicam canção, amor é fado que se canta juntos. Famílias unidas, amigos fiéis. Amor ignorou julgamentos, venceu. Conclusão humanista, em Portugal de contrastes, progressivo mas tradicional, amor verdadeiro prevalece. Saudade torna-se plenitude. Elas, influencer e advogada, provam, destino não é quem ousa amar.